Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos falar sobre um tópico muito interessante, que é a construção de uma frase. Nós vimos essa frase, esse tipo de construção que nós vamos falar hoje, já ao longo dos nossos exemplos, porque essa é a frase mais básica, é o modelo de frase mais básico que a gente pode montar em japonês. Mas nesse momento que nós vimos tudo, nós já vimos tudo que nós tínhamos que ver para poder entender essa construção de forma mais, digamos assim, geral, para a gente poder ter um panorama dessa construção, eu estou trazendo ela aqui até para a gente expandir essa construção e a gente analisar como é que ela funciona. Vamos lá. O que nós vamos ver é o bunke, ou seja, um modelo de frase de assunto wa fato desu. É um modelo de declarar as frases, um modelo de declarar as frases, assim a gente vai falar fatos, um modelo de frase para declarar fatos. Então, vamos lá. A gente tem, basicamente, assunto wa fato desse. Então, eu vou pegar um assunto, e esse assunto eu vou estender e eu vou falar um fato sobre esse assunto. O que que pode ser o assunto, né? A gente escuta quando você chega numa roda de pessoas e o assunto acaba, é porque o assunto era você. Então, nós vamos começar falando quando o assunto é alguém. Quando o assunto é alguém. No caso, olha essa primeira frase aqui. Watashi wa Mônica desu. Eu sou a Mônica. Então, eu estou falando sobre mim mesma e falando que o meu nome é Mônica. Watashi wa significa o assunto é watashi. A respeito de watashi, Mônica desu é Mônica. Então, sobre watashi, sobre mim, sobre eu, a respeito de eu, é Mônica. É essa a tradução literal dessa frase. Watashi wa Mônica desu. Eu sou a Mônica. É uma tradução, digamos assim, que é o que eles querem dizer, no final das contas. Não é como eles dizem, mas é o que eles querem dizer. Porque a gente não tem verbo ser aqui. Essa frase aqui, ela não tem verbo nenhum. Ela não tem verbo nenhum, assim, como a gente encara os verbos na língua japonesa, que nós vamos falar sobre os verbos daqui a algumas aulas. Eu sei que vocês devem estar aí com ansiedade, à flor da pele, mas nós vamos falar sobre os verbos depois. Aqui não tem verbo. Watashi wa Mônica desu. Eu sou a Mônica. Agora, aqui na segunda frase, o tópico aqui que nós estamos vendo é kore. Kore wa Ana-san no saifu desu. Kore wa Ana-san no saifu desu. Esta é a carteira da Ana. Kore wa, aqui eu estou falando sobre kore. Kore, o assunto aqui é kore. Kore wa. O assunto é a respeito de kore. Ana-san no saifu desu. É a carteira da Ana. Então, o que eu estou falando é sobre Corê. Eu estou indicando o fato de que este Corê, esta coisa, é Ana-san no Saifu, é a carteira da Ana, né? Então, esse fato que nós temos aqui, ele pode se estender, ele pode ter características, né? Então, aqui, essa carteira não é qualquer carteira, é a carteira da Ana, como nós vimos anteriormente a partícula no, né? Ana-san no Saifu, né? Ana-san no Saifu desu. Seguindo mais um exemplo. Agora nós vamos colocar um pouquinho aí de tempero. Kanojo wa yume datta no desu. Kanojo wa yume datta no desu. Ela era famosa. Aqui nós temos kanojo wa, lembrando que kanojo pode ser tanto ela como pode ser namorada, depende do contexto, né? Kanojo wa yume datta. Ela era famosa. Eu estou falando, data é o passado informal do yume, que é o adjetivo, né? Adjetivo na. Se você não lembra dos adjetivos, não está lembrando como funciona o passado do adjetivo, a negativa do adjetivo, volta na aula de adjetivo e dá uma olhada novamente lá, porque é importante para entender essas frases aqui, certo? Muito importante. Kanojo wa yume datta no desu. No desu. Esse no aqui é um no diferente do no que a gente viu até agora, tá? Esse é um no que é um outro no
que ele serve para colocar um pouco de ênfase, um pouco de sentimento. Nós vamos falar desse no bem mais para frente, mas uma coisa importante é que você não tem como colocar o deço aqui sem esse no, porque datar não conecta com deço. Se você voltar na aula de adjetivos, né? Se você voltar na aula de adjetivos, você vai ver que não conecta, tá? Como não conecta, justamente porque não conecta, você vai precisar realmente colocar o no. Eu coloquei essa frase aqui e esse no aqui porque eu gostaria de mostrar para vocês como essa construção o a e desu no final pode funcionar com várias estruturas diferentes, tá? Então, 彼女は有名だったのです. Ela era famosa. Seguindo, 晩ご飯は美味しかったです. 晩ご飯は美味しかったです. Agora que o assunto é 晩ご飯, é o jantar, é a janta, né? 晩ご飯は美味しかったです. 美味しかった é o passado de oishi, que significa gostoso. É o adjetivo i, gostoso. Como o passado de adjetivo i pode se conectar com desu, está aqui conectado direto, né? Então, o assunto aqui dessas frases e o fato, vamos ver. O assunto é kanojo e o fato é que ela era famosa. E aqui o assunto é a janta e o fato de que estava gostosa, né? A comida estava gostosa. Eu coloquei o jantar, mas tanto faz, né? Pode ser a janta. Nós estamos falando da comida em si aqui, né? Vamos seguir para mais exemplos. 今日は寒くなかったです. 今日は寒くなかったです. Hoje, 今日, 寒くなかった. Aqui nós temos o adjetivo i, samui, e ele está na negativa e no passado. Nós temos samui, na negativa samukunai, e no passado negativo samukunakata. E isso conecta com desu sem problema. Então, nós não temos nada aqui para auxiliar essa conexão, tá? 今日は寒くなかったです. Hoje não estava frio, ou hoje não fez frio, como você quiser dizer. E aqui embaixo, 東京は静かじゃないです. 東京は静かじゃないです. Tóquio não é silencioso, né? Tóquio não é um lugar silencioso. Tóquio não é uma cidade silenciosa, né? Tóquio wa shizuka. Shizuka é a palavra silencioso, silenciosa, que é um adjetivo na. E a gente está colocando na negativa informal e dando aquela pitada de formalidade com o desse. Lembra que a gente falou da pitada de formalidade? Porque isso aqui, formal, seria Tokyo wa shizuka ja arimasen, né? Mas eu quero focar aqui no assunto wa fato desse. Então, nós temos aqui a parte informal para poder fechar com desse, né? Tokyo wa shizuka janai desu. Tóquio não é silencioso. E aí nós temos, então, o assunto da primeira frase é o kyo e o fato sobre kyo é que não estava frio. Eu estou falando, sei lá, ainda é hoje, mas eu estou falando no final do dia, né? Então hoje não fez frio, hoje não estava frio. Aqui embaixo o assunto é Tóquio e o fato sobre Tóquio é que Shizuka janai desu. Não é silencioso, ok? Esse é o uso, assim, desse tipo de modelo de frase. Mais umas frases aqui de exemplo. Watashi wa gakusei janai desu. Watashi wa gakusei janai desu. Eu, a respeito de watashi, gakusei janai desu. Não sou estudante. Nós temos aqui a palavra gakusei e a palavra gakusei está sendo usada na negativa e é uma negativa informal com uma pitada de formalidade do desu. Watashi wa gakusei janai desu. Watashi wa gakusei janai desu. Eu não sou estudante. Então, negativa informal, gakusei é um substantivo, tá? Não está lembrando como funciona as negativas, formal, informal, do substantivo, volta na aula de substantivo. Aqui embaixo, saifu wa aokunai desu. Saifu wa aokunai desu. Minha carteira não é azul. Nós temos aqui a palavra saifu,
que é a carteira. Aokunai. Aqui a palavra é aoi, adjetivo, e aoi na negativa, aokunai. Para fechar com formalidade, desu. Aokunai desu. É uma das formas de você colocar negativa sem ser muito informal. Um detalhe que eu quero falar aqui é que eu só coloquei saifu, eu não coloquei o watashi no saifu, porque eu contei que o contexto aqui vai indicar que é minha. Uma coisa que vocês têm que acostumar é que quando não tem contexto, quando eu falo simplesmente isso, saifu wa, geralmente quer dizer que a carteira é minha. Watashi no saifu wa aoku nai desu. A minha carteira não é azul. Quando não é minha, é porque todo mundo já sabe de qual carteira nós estamos falando, né? Nós estamos falando da carteira que se perdeu, ou numa carteira específica. Então, nós já todos sabemos de quem é essa carteira, o que que essa carteira é. Então, eu falo só Saifu, por exemplo, né? Acontece muito isso de detalhes serem omitidos na língua japonesa, porque esses detalhes já são sabidos, né? Então, acontece bastante. Agora, nós vamos falar de outro modelo que é similar, mas nós vamos falar assunto wa local des. Modelo de frase para declarar local. Então, nós vamos falar que algo ou alguém está em algum local com isso, tá? E isso vai ser usado, o assunto pode ser alguém ou alguma coisa, e o local é um local que geralmente é, de certa forma, espaçoso, não é um local específico, tipo dentro de uma bolsa ou alguma coisa assim, né? Ou então na gaveta, dentro da gaveta, é uma coisa mais espaçosa. Vamos ver aqui as frases de exemplo. Imoto wa heiya desu. Imoto wa heiya desu. Você pode achar essa frase estranha? Imoto wa heiya desu. Porque o que a gente viu até agora indicaria a minha irmã é o quarto, mas não é isso que eu quero dizer aqui. Imoto wa heiya desu quer dizer minha irmã está no quarto. Imoto é a forma que você diz minha irmã, aliás, essa irmã é a irmã mais nova, imoto. Depois, como eu falei, nós vamos ver as palavras de família, né? Imoto wa heiya desu, minha irmã está no quarto. Minha irmã está no quarto. Imoto wa heiya desu. O assunto é imoto. E o local em que ela está é o heiya. Heiya. Ou seja, o quarto. Mais uma frase. Yamada-san wa kaigishitsu desu. Yamada-san wa kaigishitsu desu. Kaigishitsu é sala de reunião. Então, o Yamada-san está na sala de reunião. O que a gente tem aqui é o assunto, e a respeito desse assunto, o local onde esse assunto está, o local onde esse assunto fica, dependendo do contexto, vai ser indicado em seguida, ok? Então, imoto wa heiya desu, local, heiya, o assunto imoto, Yamada-san wa kaigishitsu desu, local, kaigishitsu, e o assunto é o Yamada-san, tá? Continuando. Jidou hanbaiki wa 2です. Jidou hanbaiki wa 2です. Jidou hanbaiki são aquelas máquinas de venda automática que tem, nossa, em todo lugar do Japão tem essas máquinas. Você pode pensar numa máquina de snack, que pode ter assim em hospitais, ou uma máquina de bebidas, que pode ter em alguns locais, às vezes nas estações de metrô tem, né? Mas aqui no Brasil é um pouco mais raro da gente ver esse tipo de máquina. No Japão tem tudo que é lugar, tem tudo, até tipo assim, você vai em uns lugares assim super afastados, aí tem uma máquina de bebida, né? Jidou Hanbaiki wa 2階 desu. 2階 é o segundo andar. Então, eu estou dizendo que no segundo andar tem uma máquina de vendas automática, né? Jidou Hanbaiki, tem uma maquininha de vendas. E aqui, gente, o que eu quero dizer é que fica lá, né? Aqui no caso, a máquina não simplesmente está lá agora no segundo andar e depois aparece no terceiro andar, não.
Ela tá lá sempre no segundo andar, né? Ela fica lá no segundo andar. Esperamos que a máquina não ande à noite, né? 自動販売機は2階です。E aqui, no segundo caso, é a mesma coisa. O tearai wa asoko desu. O banheiro fica lá. Asoko, lá, né? Olha a aula de Kosoado. Se você não lembra da aula de Kosoado, vai lá e assiste, né? A aula de palavras demonstrativas. Asoko, lá, né? Lá. Então, o tearai wa asoko desu. O banheiro fica lá. O banheiro está lá, né? Estar lá, o banheiro está lá, parece que o banheiro muda de lugar, assim. Isso é uma coisa meio Harry Potter, né? Mas no caso aqui nós estamos falando que ele fica lá. Ali tem um banheiro, lá tem um banheiro, né? O tearai wa asoko desu. Então, o assunto é, na primeira frase, de Dohanbaiki, a máquina de vendas, e o local é Nikai, segundo andar. Na segunda frase, o assunto é o tearai, que é o banheiro, e o local é asoko, lá onde está, né? Eu tô apontando. O banheiro fica lá, ó. Melhor não apontar com o dedo, aponta com a mão, assim. O banheiro fica lá, assim. Seguindo. Ani wa Brasil janai desu. Ani wa Brasil janai desu. Ani é irmão mais velho. Brasil janai tá negando não Brasil, não Brasil, né? Então, o meu irmão mais velho, ele não está no Brasil. Ele não está no Brasil. Meu irmão, não Brasil, né? É uma forma assim bem simplificada de falar, mas ela diz exatamente o que precisa transmitir. Meu irmão não está no Brasil. E olha essa frase de baixo: piano wa robi janai desu. Piano wa robi janai desu. O piano não está no lobby. O piano não está no lobby. Então, o que nós temos aqui nós temos a palavra ani como assunto, Brasil janai, não Brasil como local. É engraçado dizer isso, mas o que eu quero dizer é que não está no Brasil, simplesmente. Está em outro lugar, né? É um local não preciso, digamos assim. Eu só estou dizendo que não é aqui, né? Piano wa lobby janai desu. O piano não está no lobby, ele não fica no lobby. Ele fica em outro lugar, né? É um outro lugar que a gente deixa o piano. Sei lá, no último andar do restaurante, no último andar do hotel, né? Piano wa lobby janai desu. O piano não está no lobby, o piano não fica no lobby. Mais uma. Ginko wa panya no tonari desu. O banco, ginko, panya no tonari. Panya no tonari é ao lado da padaria. Tonari é ao lado, tipo do lado. E panya é padaria. Então, panya no tonari é ao lado da padaria. Ginko wa panya no tonari desu. O banco fica ao lado da padaria. Kaisha wa Yurakucho desu. A empresa fica em Yurakucho. Yurakucho é um bairro de Tóquio. Então, Kaisha wa, a empresa, Yurakucho desu. Fica em Yurakucho. A empresa não é Yurakucho, né? A empresa fica em Yurakucho, né? Esse tipo de frase fica difícil de entender se você não sabe o que é Yurakucho. Você pode achar que Yurakucho é qualquer coisa, né? Tem que entender o que significa a palavra, né? Então, aqui o assunto é Ginko e aqui o assunto é Kaisha. O local é Panya no Tonari, ao lado da padaria, e o local é, aqui na segunda frase, Yurakucho, ok? É isso, pessoal. Essas são as frases de exemplo que eu trouxe para falar desses dois tópicos. O tópico assunto a fato desse e assunto a local desse, né? É uma forma um pouco diferente de se falar a respeito das coisas, talvez seja um pouco diferente para a gente que é falante de português e a gente precisa de muitos verbos e muitas coisas dentro da frase para a frase fazer sentido. Mas em japonês as frases são mais simples, elas não precisam de muita coisa para dizer aquilo que a gente quer transmitir. Minha dica: pegue seu caderno e anote todas essas frases. Se eu fosse você, eu usaria canetas coloridas ou coisas assim para marcar as partículas e marcar onde na estrutura, no modelo de frase, essas coisas estão aparecendo. Se você fizer isso, eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil para você seguir em frente, ok?
É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!